Se você nasceu nos anos 2000 e assim como eu gosta muito do gênero terror e animação, provavelmente assistiu Coraline, A Casa Monstro ou Frank Wayne. E se você não percebeu, duas dessas animações que eu acabei de falar têm um ponto em comum. Elas são feitas em stop motion. E eu lembro até hoje do primeiro que eu assisti no cinema, que foi Paranorman. Eu me lembro perfeitamente de ter ficado fascinado com aquele filme e ao mesmo tempo com uma sensação estranha. Talvez por eu nunca ter visto esse tipo de animação antes. Eu só sei que depois de ter assistido esse filme no cinema, todas as outras vezes que passou na TV, eu parei pra reassistir. E pra mim, até hoje, ele continua sendo o melhor filme stop motion que eu já assisti. Calma, não precisa vir me xingar falando sobre quanto Coraline é melhor ou sei lá. Essa é só a minha opinião idiota. Paranorman foi produzido pela Laika, o mesmo estúdio que fez Coraline e alguns outros stop motions que não chegaram a fazer tanto sucesso assim. Até porque esse estilo de animação foi sumindo cada vez mais com o tempo. Talvez pelo simples fato de que pra fazer um stop motion demanda muito tempo e muito trabalho, tipo, muito trabalho mesmo. Um exemplo é o próprio Pinóquio do Guillermo del Toro, que demorou 15 anos pra ser finalizado. E pensando pelo lado financeiro da coisa, talvez acabe não compensando tanto pras empresas de animação investir nesse tipo de obra. Se ao invés disso elas podem fazer as animações em CGI com mais rapidez, menos trabalho e menos custo. Paranorman é um filme bem diferente, embora ele comece parecendo que vai seguir aquele clichê dos filmes de terror, onde tem uma bruxa que amaldiçoou a cidade há centenas de anos atrás e agora o protagonista vai ter que quebrar essa maldição pra salvar todos. Não só a narrativa, mas também os personagens parecem muito clichês. Com aquele amigo gordinho do protagonista, que me lembrou bastante o DJ e o Bocão da Casa Monstro, o valentão, que com o passar do filme descobrimos que não é tão valentão assim, o atleta, que a irmã do protagonista fica dando em cima o filme todo até descobrir no final que ele joga no outro time. Olha só, você vai adorar o meu namorado. E o protagonista, que é o esquisitão que ninguém entende. Olhando desse jeito superficial, ele realmente parece ser só mais uma animação de terror clichê pra ganhar dinheiro em cima de criança. Mas ele é muito mais do que isso e vocês vão entender o porquê. O filme conta a história de Norman. Sim, por isso o filme se chama Paranorman. Ele é um garoto que consegue ver pessoas mortas, inclusive a sua avó que já morreu, e por conta disso as pessoas da cidade, e não só elas, como também sua família, acham que ele é um pouco maluco. Em específico o pai dele, que passa o filme todo castigando ele por ter problemas mentais? Sério? Sua avó está morta! Eu sei. Eu não sei porquê, mas pra mim o pai dele tem uma cara de quem cheira esfirra. Então os pais dele começam a discutir e no meio dessa discussão eles falam sobre um cara chamado Prendergast, que é o tio do Norman que também consegue ver os mortos. O Norman então parte pra escola e aqui temos uma transição muito boa, onde vemos como as pessoas normais veem ele falando com os mortos, ou seja, não conseguindo ver os mortos e achando que ele é só um completo maluco, e depois corta pra forma que o Norman vê os mortos. A cidade é toda tematizada com aquele estereótipo da bruxa verde com nariz gigante, isso porque há muitos anos atrás algumas pessoas julgaram uma garota por cometer bruxaria nessa cidade. Então ela amaldiçoou ele, fazendo com que todos os anos o tio do Norman tenha que quebrar essa maldição indo até o espírito dela e contando um conto pra ela dormir. E se essa maldição não for quebrada, as pessoas que julgaram ela se levantam do túmulo e começam a vagar pela cidade. Na escola a gente vê que o Norman é olhado de uma forma totalmente diferente por todos, menos pelo seu amigo Neil, que também sofre bullying por ser gordinho. Se eu não sair, Eu te dou um soco no peitinho. eu não tenho peitinho. Isso aqui é peitoral. Ai, meu peitinho. No ensaio de uma peça que eles vão apresentar sobre a história da bruxa, o Norman começa a ter algumas visões estranhas. Eu tenho que destacar aqui que a trilha sonora desse filme consegue ser extremamente boa nessas partes que querem transmitir medo. Como o Prendergast tá quase no jogar no Vasco, ele vai até o Norman pra passar a visão de como ele vai fazer pra quebrar a maldição desse ano. Porque aparentemente isso é passado de geração em geração. Provavelmente antes do tio do Norman tinha outra pessoa da família Prendergast que também via os mortos e tinha essa mesma missão de quebrar a maldição todos os anos. Inicialmente o Norman não dá muita bola pro tio dele, mas isso muda quando o velho realmente bate as botas e vai até o Norman de novo pra pedir que ele quebre a maldição. Mas antes, no meio da peça, o Norman começa a ter aquelas visões de novo, que dessa vez são muito mais bizarras. Provavelmente quando eu era criança deu uma leve borrada nas calças vendo essa cena. Nessa visão, a árvore avisa pra ele que os mortos estão voltando e com toda a cidade vendo esse surto dele, adivinha o que o pai dele faz? Opção 1, senta pra conversar com ele. Opção 2, leva ele pra um psicólogo. Ou opção 3, fala pra ele parar de ser maluco e coloca ele de castigo. É, você acertou. É a opção 3. Uma coisa é ser maluco na frente da família, mas na frente da cidade toda não. Tá de castigo. Voltando pro Prendergast, ele fala pro Norman que o livro que tá escrito o conto tá na casa dele e que ele teria que ir até o túmulo da bruxa contar essa história pra ela dormir antes do sol se pôr. Então o Norman vai até a casa do Prendergast. Acontece uma cena bem nojenta, porque o Prendergast morreu segurando o livro.
Mas ele consegue pegar o livro e parte até o cemitério. Uma coisa que eu não tinha dito é que o Valentão tava no banheiro quando o Norman conversou com o Prendergast. E por algum motivo, ele passou a seguir o Norman por causa disso. Então quando ele chega no cemitério, o Valentão aparece lá e acaba atrapalhando ele. Só que aí é que tá. Ele foi até o túmulo dos que foram mortos pela bruxa e não no dela. Até porque naquela época as bruxas não tinham o direito de ter um túmulo. Então os mortos se levantam, eles começam a fugir deles e a partir daqui temos várias cenas dos zumbis invadindo a cidade e eles fugindo deles até realmente chegar no clímax do filme. Embora alguns falem que essa parte do filme é desnecessária pra história, pra mim é muito necessária pra mostrar o quão bem a Laika faz stop motion. Dá pra ver que realmente eles têm um carinho muito grande pelo que estão fazendo. As piadas adultas desse filme também são muito boas e sutis. Atende a porta aí. Tô ocupado. Você tá dando pausa no DVD de ginástica da mamãe de novo? Não. Bom, basicamente a partir daqui a irmã do Norman vai até a casa do Neil pra ver se o Norman tá lá, começa a querer dar pro irmão do Neil e o Neil fala pra ela que ele foi até o cemitério quebrar a maldição da bruxa. Voltando na casa do Prendergast, o Norman vai até as coisas dele e vê que a bruxa fez 7 vítimas. E ligando os pontos, ele finalmente percebe que não é no túmulo deles que ele tinha que ir, e sim no local em que a bruxa morreu, que foi uma árvore atrás da prefeitura. Então eles partem até esse local, trombam com os 3 que estavam indo atrás dele no meio do caminho e até agora aparentemente os zumbis estão querendo impedir eles de quebrar essa maldição. Pelo menos é o que o filme deixa entender. Mas com o tempo a gente começa a perceber que na verdade os zumbis é que estão com medo dos humanos e é eles que estão sofrendo com essa maldição. Então começa uma confusão generalizada na frente da prefeitura da cidade, que é onde os nossos personagens principais estão procurando os registros pra saber o local exato que a bruxa foi morta. Só que no meio disso tudo os amigos dele falam pra ele desistir e a irmã dele fala pra ele parar de ser esse esquisitão e acordar pro mundo real. Ô, Norman, você tem que parar com essas esquisitices e começar a viver no mundo real. Todos do mundo real acham que eu sou anormal. E talvez estejam certos, talvez eu seja normal. Mas eu nunca pedi a sua ajuda. Então vão! Fora! Então eles deixam o Norman pra trás, os zumbis invadem a prefeitura, o Norman tenta fugir pelo telhado, mas a bruxa derruba ele e através de uma visão que ela fez o Norman ter, descobrimos que ela se chama Agatha Prendergast. Sim. Ela era uma antepassada do Norman que também viu os mortos. E assim como o Norman, também era tratada como uma esquisitona e pior ainda, foi julgada como uma bruxa. Então o Norman se identifica bastante com a história dela, tirando a parte que ela tá morta. E decide que em vez de contar a história pra ela dormir, ele vai conversar com ela e tentar convencer ela de deixar a cidade em paz. Aqui também descobrimos que os zumbis não são do mal e na verdade só estão querendo ajudar o Norman a quebrar logo essa maldição pra eles poderem viver em paz. Ou melhor, morrerem em paz. Então os zumbis falam que fizeram isso com ela porque estavam com medo. O Norman então vai até a frente da prefeitura com os zumbis e falam pro pessoal da cidade que a maldição não é sobre os zumbis machucarem eles, e sim eles machucarem os zumbis. É um aliado deles! Enforca ele! Não podemos enforcá-lo, seu idiota. Estamos no século XXI. Então joga na fogueira! Com essa frase nós podemos ver que mesmo tendo passado tanto tempo, as pessoas permaneceram ignorantes. E mesmo que a lei não se baseie mais em jogar pessoas na fogueira ou enforcarem elas, as pessoas continuaram com esse mesmo pensamento e preconceito só por verem que tem pessoas tão diferentes que elas. Então os amigos e a família dele se arrependem do que fez com ele e se juntam pra salvar a cidade. Aqui é o ápice do filme. Os efeitos visuais, a iluminação, a trilha, o terror, tudo é tão perfeitamente encaixado que é realmente impressionante ver que esse filme não chegou a atingir a mesma fama que Coraline. Então o Norman começa a contar a história da vida da garota, que na verdade também é a história da vida dele, e ela diz pra ele que ela só faz isso pra eles poderem sentir a mesma dor que ela sentiu. O Norman continua tentando convencer ela de que aquilo que ela faz é tão errado quanto o que eles fizeram com ela, e então finalmente ela reconhece quem realmente era. Deixa sozinha! Mas você não tá sozinha! Precisa se lembrar! Fica longe de mim! Se lembra! Ela diz pra ele que naquela árvore que eles estavam, a mãe dela costumava contar histórias pra ela e que todas terminavam com um final feliz. Então o Norman diz que talvez ela estivesse fazendo aquilo por medo. E cara, esse final é extremamente emocionante. Eu acho que só assistindo pra sentir isso que eu senti assistindo esse filme. Eu descrevendo aqui não chega nem perto da experiência que é realmente assistir essas cenas se identificando com certos aspectos. Agora só pra descontrair um pouco, essa garota é literalmente a Wandinha. Então ela pergunta ao Norman como terminava a história que ele tava contando pra ela. E ele diz que só dependia dela. E é assim que terminamos esse filme, com um final feliz, os mortos finalmente ficando livres dessa maldição, os cidadãos da cidade em paz e o pai finalmente passa a compreender ele. Parabéns, filho. Você conseguiu. Ok, foi um pedido de desculpas bem merda pelo jeito que ele tratava o Norman, mas tudo bem, pelo menos eles pararam de olhar pra ele como um esquisitão. Esse foi para Norman, e eu acho que eu nem preciso falar mais sobre o quanto esse filme é bom. O jeito sombrio que ele consegue ser pra um filme aparentemente infantil, as piadas adultas que você só percebe quando reassiste ele depois de criança. Na mão, Alvin. Na mão. E se você é aquele tipo de pessoa extrovertida que se isola no canto da sala e todos te zoam por ser esquisitão,
Tá bom, vou parar de falar de mim. Você vai se identificar muito com Norman. Então, embora eu já tenha resumido praticamente o filme inteiro aqui, eu recomendo muito que você vá lá e assista ele. O orçamento dele foi de 60 milhões de dólares. Inclusive, o orçamento de todos os filmes deles, bizarramente, são todos 60 milhões de dólares, segundo o Google. E ele até que foi bem nas bilheterias, conseguindo um lucro de 40 milhões, mas ainda bem abaixo de Coraline, que teve um lucro de 60 milhões. Bom, essa foi minha análise. Comenta aí também sobre o que você achou sobre esse filme, pra gente bater um papo, e nos vemos no próximo vídeo.